então resolvendo o EP 17, questão 1 aqui, né, para determinar o domínio dessa função na letra A. Então aqui nessa função a gente tem uma raiz, a expressão que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. E tem um denominador que tem que ser diferente de zero. Então para achar o domínio aqui na letra A, eu vou precisar, né, fazer essas duas coisas. Então eu vou ter 9 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, achando as raízes, 9 menos x ao quadrado igual a zero, menos x ao quadrado igual a menos 9, né? X ao quadrado igual a 9, então x é igual a mais ou menos 3, raiz quadrada de 9 que é 3, né? Então, como é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, né, e as raízes são menos 3 e 3, então a gente vai ter que o intervalo positivo é aquele que vai de menos 3 a 3, né? Então seria um intervalo fechado de menos 3 a 3. Só que, além disso, o denominador, que é menos x mais 1 vezes x mais 2, tem que ser diferente de zero. Para isso, cada um desses fatores tem que ser diferente de zero. Então, menos x mais 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, menos x diferente de menos 1, x diferente de 1. E x mais 2 também tem que ser diferente de zero, x tem que ser diferente então de menos 2. Ou seja, nosso domínio vai ser todos os elementos do intervalo de menos 3 a 3, menos esses dois valores aqui. Então, quem seria o domínio? Seria o intervalo de menos 3 fechado até 3, menos o conjunto que contém esses dois valores, que é o menos 2 e o 1. Né? Ou podemos escrever através de união de intervalos. Seria o intervalo fechado de menos 3 até menos 2, aberto, né, para tirar o menos 2, união com aberto no menos 2 até o 1, também aberto, porque a gente não quer que o 1 entre, então deixa aberto aqui. União com o intervalo aberto do 1 até o 3 fechado. Então aqui a gente tirou o 1 e o menos 2. Tá? Então formas equivalentes. Já na letra B, a gente tem uma função que é a raiz quadrada novamente. Ó. Então a gente tem que ter aqui ó, que g de x tem que ser maior ou igual a zero. Mas g de x é uma função que envolve um logaritmo. Para esse logaritmo existir, os logaritmandos aqui ó, tem que ser maiores que zero. Então vamos começar aqui fazendo essa condição de existência do logaritmo, que x ao quadrado menos 9x mais 18 tem que ser maior ou igual a zero. Vamos achar as raízes. X ao quadrado menos 9x mais 18 igual a zero. Ou seja, podemos fazer para a soma e produto, ó, dois números que a soma seja 9 e o produto seja 18. Seria o 3 e o 6, né? 3 vezes 6, 18, 3 mais 6, 9. Como a concavidade aqui é voltada para cima, então de 3 até 6, aqui no meio é negativo, aqui é positivo. Como a gente quer a parte maior ou igual a zero, né? Então vai ser do 6 para lá e do menos infinito até o 3. Né? A segunda expressão do segundo logaritmo é x ao quadrado menos 8x mais 7, maior também igual a... Desculpa, aqui não é maior que zero, aqui é só maior que zero, né? Porque o logaritmando não pode ser zero também, tá? Então, aqui o intervalo é aberto, na verdade, né? Aberto no 3 e aberto no 6. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai ter aqui, ó, de novo, achando as raízes, x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Então, dois números que a soma seja 8, o produto seja 7, seriam 1 e 7, né? Então, as raízes são 1 e 7, e a concavidade também voltada para cima. Logo é negativo no meio, positivo do lado de fora. Queremos que seja maior que zero, vai ser aberto aqui no 7 até o mais infinito, e do menos infinito até o 1, certo? Tem que atender essas duas condições, então temos que fazer uma interseção dessas duas condições de existência aí, ó. Então os logaritmos só vão existir quando? Vou botar aqui embaixo aqui essa reta, ó. O 1 estaria aqui, ó, né?
antes do 3, estaria o 1, né? E o 7 está depois do 6. 7, 6 aqui. E aqui o 3. Muito bem. Então, aqui no de baixo, ele tem que ser menor do que 1 ou maior do que 7. Então, como a gente quer a interseção dos dois intervalos, então o segundo aqui, ó, é que vai ser a interseção, ó, que é a parte que aparece nos dois. Então, vai ser do 7 até o infinito e aqui do 1 até do menos infinito até o 1, né? Por quê? Porque essa parte aqui não pertence ao segundo intervalo. Muito bem. Agora, além disso, né, o g de x tem que ser maior ou igual a zero. Então vamos colocar essa expressão aqui, ó, logaritmo de x ao quadrado menos 9x mais 18 menos logaritmo na base 7, né? Logaritmo de x ao quadrado menos 8x mais 7 na base 7 tem que ser maior ou igual a zero. Opa, não deu aqui, mas tudo bem. Então aqui vamos usar a seguinte coisa, ó. Passando esse logaritmo para o outro lado, a gente vai ter então que o logaritmo de x ao quadrado menos 9x mais 18, desculpa, mais 18, aqui 18, tem que ser então maior ou igual que o logaritmo na base 7, né? Na base 7 de x ao quadrado menos 8x mais 7, certo? Então, na inequação logaritmo, a gente sabe que quando a base é maior do que 1, né? Se um logaritmo é maior do que o outro, então o logaritmando também é maior do que o outro, certo? Então a gente pode dizer aqui que x ao quadrado menos 9x mais 18 maior ou igual que x ao quadrado menos 8x mais 7, né? Se a base fosse menor do que 1, aí invertia o sinal aqui na hora de comparar os logaritmos. Muito bem. Então aqui, ó, passando, a gente pode cancelar o x ao quadrado, né? E vamos ter aqui menos 9x mais 8x mais 18 menos 7 maior ou igual a zero, né? Menos 9x mais 8x dá menos x e 18 menos 7 dá 11. Então menos x mais 11 maior ou igual a zero. Logo, menos x maior ou igual a menos 11. Se eu multiplico por menos 1, a desigualdade inversa, então x é menor ou igual a 11. Mas, além do x ser menor ou igual a 11, ele também tem que ser menor ou igual a 1, menor que 1, desculpa, e também maior que 7. Então tem que ser interseção, certo? Então colocando aqui, ó, vamos colocar essas retas aqui que a gente tem. A reta menor que 1, maior que 7, né? E aqui a gente tem menor ou igual a 11, né? Muito bem, então fazendo a interseção, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse pequeno intervalo aqui, que vai de 7 a 11, né? E esse outro intervalo que vai de menos infinito até 1, né? Então, quem vai ser o domínio nesse caso? O domínio vai ser o intervalo aberto de menos infinito até 1, também aberto, união com o intervalo aberto de 7 até 11, também aberto. Ok? Esse seria o primeiro exercício. Agora, vamos ao segundo exercício. O segundo exercício, basta a gente olhar aqui o gráfico. Ele quer que determine o domínio e a imagem dessa função r de x que é determinado nesse gráfico aqui, ó. Então, basta a gente olhar o domínio, a gente olha no x, né? Então, a gente olhando aqui, ó, aqui vai do menos 2, o menos 1 aqui é aberto, né?
logo ele não entra no domínio, né? Aqui vai continuando, no 0 ele continua, está fechado aqui no 2, né? Depois aqui também está fechado, agora chega aqui no 3, ele está aberto, ó. Não tem imagem no 3. E também não tem imagem no 4. Então, o nosso domínio vai ser o quê? De menos 2 a 1, menos 1, vamos colocar em forma de união de intervalos. Então, na questão 2 aqui, questão 2, a gente vai ter que o domínio vai ser o intervalo fechado em menos 2 até o aberto no menos 1, né? Por quê? No menos 1 não tem imagem aqui, certo? Aberto aqui, ó, não tem imagem nenhuma. E depois, união com do menos 1, aí aqui, ó, a gente poderia pensar que aqui também interrompe no 0, mas não. Por quê? Porque ele tem imagem aqui, né? Apesar do 1 estar aberto, ele tem imagem aqui no 2, certo? Então, 0 pertence. Então, ele vai do menos 1, vai direto até, aqui também a mesma coisa, ó, tem imagem no 3, né? Então, continua até o 3 aqui. No 3 ele não tem imagem, portanto, ele vai do menos 1 até o 3, né? Então, união com aberto no menos 1 até o 3, aberto também, né? União com, aí depois o último pedaço vai do 3, que é aberto, até o 4, também aberto aqui, ó, porque não tem imagem no 4. Então, vai do 3 até o 4. Esse é o nosso domínio. Poderíamos expressar também de outra forma. Poderia colocar o intervalo fechado em menos 2 até o 4, aberto, né? Menos, aí eu tiro os valores que não pertencem, que é no caso menos 1, né? E o 3, ó. Então vou tirar o menos 1 e o 3. Aqui é importante colocar entre chaves, ó. Por quê? Porque aqui são só esses dois elementos. Aqui é um intervalo, né? Que vai de menos 2 a 4. 4 aberto. Aqui não, aqui é um conjunto que contém só dois elementos, ou seja, eu quero todo esse intervalo menos os elementos menos 1 e 3, tá? Esse seria o domínio. E o conjunto de imagem? O conjunto de imagem a gente olha no y, da mesma forma, ó, né? Então aqui a gente tem imagem, menos 1 é a imagem, né? Até no caso aqui no 0 não é imagem de ninguém, certo? Porque aqui está aberto, né? Aí a gente pode aqui ficar um pouco na dúvida, porque essa linha está bem, como se diz, ela está bem próxima, né, do eixo X, ó. Então não dá para a gente ter certeza exatamente, né, se ela talvez não pegue o 0 aqui em algum momento, né? Então, aparentemente aqui, ó, ela interrompeu aqui o 0, né? Mas pode ser que ela tivesse um pedaço aqui que ela tivesse função constante no 0. Então, aqui ficou um pouco na dúvida, né? Vamos considerar aqui, ó, que não tem imagem no 0, certo? O 1 também não tem imagem, tá? Depois tem uma imagem no 2, depois tem imagens de 3 até 4, sendo que do 4 é aberto, ó, porque não tem, 4 não é imagem de nenhum valor de x, certo? Então vai ser o quê? Vai ser de menos 1 até 0, vamos tirar o 0 aqui, apesar de que há uma dúvida aqui, né? Pode ser que aqui seja uma função constante, um intervalo de função constante, ó, mas não está dando para identificar direito. Ou pode ser que seja valores que estão acima de 0 aqui, né, até chegar à direita e à esquerda. Mas vamos considerar que o 0 então não pertence. Então vai ser de menos 1 a 0, de 0 a 1, né? Então vamos colocar aqui o conjunto imagem. Vai ser de fechado em menos 1 até 0. 0 vai ser aberto. União com aberto no 0, né? Até o 1 também aberto. Depois aqui não é um intervalo, é somente o 2, né? A daqui aqui não tem imagem, certo? Não são imagens de ninguém esse intervalo aqui.
Então vai ser só união com um conjunto cujo único elemento é o 2, tá? E depois com mais um intervalo aqui que vai de 3 a 4, né? Sendo que o 4 é aberto. União com fechado em 3 e aberto em 4. Seria isso, tá? Caso a gente considere aqui que isso aqui é um pedacinho de função constante, aí a gente teria que incluir o zero aqui também, certo? Bom, continuando agora o exercício 3. Determine o domínio da função f de x, que é igual a tangente de 2x mais seno de x com x pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Bom, aqui o que acontece? O seno, o domínio do seno é qualquer número real, né? Não tem nenhum problema. Então somente a tangente aqui que tem problema, porque a gente não tem tangente, lembrando aqui, ó, a gente não tem, a gente não tem tangente de π sobre 2 ou 3π sobre 2 ou seus côngruos, né? Porque o eixo da tangente é aqui, é paralelo ao eixo vertical, né? Então, quando a gente vai obtendo as tangentes aqui, quando chega aqui no paralelo, ela não tem tangente mais, certo? Então, o problema aqui é que a tangente não tem esses valores. Então, a gente tem aqui que o 2x, chamando 2x de t, né? Tangente de 2x, né? Se a gente chamar t igual a 2x, aqui vai ser igual a tangente de t. E aí a gente tem t, então t tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, né? Kπ por quê? Porque vai dando meia volta, né? Ou seja, π sobre 2 mais π dá 3π sobre 2. 3π sobre 2 mais π vai dar lá em cima, no π sobre 2 novamente, e assim por diante. Um k pertence a z, né? Ou seja, como t igual a 2x, você teria 2x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, né? Com k pertence a z. E aí, a gente vai ter então, dividindo tudo por 2, né? X então tem que ser diferente de π sobre 4 mais kπ sobre 2, com k pertence a z. Porém, o que acontece? O intervalo de x é só de 0 a 2π. Então a gente tem que ver, dentro desse intervalo de 0 a 2π, os valores que pertencem a essa expressão aqui, né? Os valores de x que atendem a essa expressão, que eles vão ter que ser retirados. Então, se a gente coloca, por exemplo, o k, né, valendo 0, a gente vai ter o π sobre 4. Se o k fosse, por exemplo, menos 1, aí seria π sobre 4 menos π sobre 2, né? Que aí a gente, tirando o MMC é 2, né? Então daria π sobre 4 menos π sobre 2, daria π menos 2π sobre 4, né? O MMC aqui, que daria π menos 2π daria menos π sobre 4, que já está fora desse intervalo. Portanto, aqui a gente não precisa considerar o k igual a menos 1. Podemos começar do k igual a 0. Então, k sendo igual a 0, o x vai ser π sobre 4. Então, π sobre 4 tem que sair. Então, vamos colocar aqui, ó, x tem que ser diferente de π sobre 4, que é quando k é igual a 1. Né? Quando k é igual a 2, aí você vai ter o quê? Vai ter π sobre 4 mais 2 vezes π sobre 2, que dá π. Então, seria π sobre 4 mais 2π sobre 2. Cancela aqui, daria π sobre 4 mais π,
4 vezes π, 4π, mais π, 5π. Então seria 5π sobre 4. 5π sobre 4 é menor que 2π. Então ele também vai, o x também tem que ser diferente de 5π sobre 4. Né? Se k for igual a 3, aí a gente vai ter o que? X diferente de π sobre 4 mais 3π sobre 2. Tirando o MMC aqui é 2, né? 4 dividido por 2, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Daria 7π sobre 4, que também é menor que 2π. Portanto, x também é diferente de 7π sobre 4. E se o k for igual a 4, aí a gente vai ter x diferente de π sobre 4 mais 4π sobre 2, né? 4 dividido por 2 dá 2, ó, 2π mais π sobre 4 já vai ser um número maior que 2π, portanto, esse aqui já não precisa, não está mais no intervalo de 0 a 2π. Então a gente tem que retirar esses valores, ó, π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Aqui na verdade é 0, né? K igual. Aqui é K igual a 0 e eu esqueci de fazer o K igual a 1. Se o K for igual a 1, aí você vai ter x diferente de π sobre 4 mais π sobre 2, né? Aí você vai ter então π sobre 4 mais 2π sobre 4, certo? Que dá 3π sobre 4. Então 3π sobre 4 também tem que sair. Esqueci de fazer o 1 aqui. Então qual vai ser o domínio dessa função? O domínio vai ser o intervalo de 0 a 2π menos esses valores, né? Menos o π sobre 4, o 3π sobre 4, o 5π sobre 4 e o 7π sobre 4. Ok? Esse então